Olá, me chamo Kleber Pereira de Almeida, possuo o curso técnico em informática para a internet, graduação em análise e desenvolvimento de sistemas e especialização em tecnologias para aplicações web. Esta sequência de playlist vai abordar técnicas de modelagem de banco de dados. E esse nosso primeiro vídeo é sobre o modelo conceitual. Então, se você já viu os vídeos anteriores, esse é um conteúdo sequencial, então você não terá nenhuma dificuldade. E caso você não tenha visto, eu peço para que volte e dê atenção aos vídeos anteriores para você entender como chegamos a, a esta etapa do conhecimento. Bem, como eu já mencionei na abertura deste vídeo, nós já realizamos aqui uma das técnicas de mapeamento desse banco, tá? A técnica de modo textual já está feita aqui em cima no cantinho. E eu vou deixar ela ali porque vai servir para que eu possa realizar o nosso modelo conceitual, tá? Então vamos lá, para realizar o modelo conceitual, primeiramente vou clicar aqui do ladinho em entidade e clico aqui. E vou fazer a nossa primeira entidade. O que é uma entidade? Uma tabela. E a nossa primeira tabela é a usuário. Tá? Vou deixar no singular. Além da entidade usuário, nós também teremos outra, chamará endereco, com a primeira fonte caixa alta, respeitando alguns critérios. Tá? Esses critérios são dados pela instituição, o local onde você trabalha, ou se você é o proprietário, você define, né? Se você é o líder desta equipe, você define. Telefone. Então nós temos aqui também uma entidade chamada telefone. E por fim, uma chamada acesso. Certo? Todas as entidades aqui bonitinhas. Vamos tentar manter uma distância entre elas aqui, aceitável, amigável. Vamos ver se eu consigo fazer num vídeo só sem a necessidade de fragmentá-lo. Tá? Então eu clico agora aqui na tabela usuário e vou aqui na opção editar atributos. Então abre essa janela elegante, vou deixar ela aqui deste lado. Aqui tem todas as tabelas existentes nesse projeto e aqui a gente vai clicar em adicionar atributo. O primeiro atributo é o ID. Tá? Então ID, que é a identificação do nosso campo. Ele é um campo identificador, como eu já falei, é a identificação. Então eu marco essa opção, perceba que ali aquele círculo ficou pintadinho, né? Então identifica a nossa chave primária. E aqui é o tipo do campo. Esse aqui é um tipo integer, tá? Não vou entrar nesses detalhes agora, qual tipo eu devo escolher. Eu vou fazer um vídeo aí futuramente falando só sobre os tipos do MySQL, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Vamos adicionar outro atributo. Ali seria o telefone ID, mas aquilo ali é a nossa chave estrangeira. Eu não farei aqui. Eu deixarei para na hora de realizar a conversão para o modelo lógico, daí a mágica acontece, beleza? Então deixo desse jeito mesmo, já pulo a chave estrangeira para o próximo campo que vai ser e-mail. No e-mail colocarei como um varchar de 100. Também não explicarei nesse momento, porque não vem ao caso, tá? Algumas pessoas podem dizer, o próximo atributo ali é nome, gente. Algumas pessoas podem dizer, ah, Kleber, mas você colocou mais, colocou menos, ou deveria ter feito de outra forma. Pessoal, isso daqui é um vídeo didático. Isso aqui é um vídeo para quem está aprendendo. Então, não vamos enfeitar muito, nem colocar muitas restrições ou normas aqui para não atrapalhar o aprendizado, tá?
sobrenome, colocarei como um varchar aqui de 150. E o sexo é o seguinte, eu colocarei um char de 1 aqui, tá? Porque o sexo eu poderia pôr assim, ó, masculino, feminino, mas eu vou abreviar, né? Então vai ser M para masculino e F para feminino. Então um caractere só já está de bom tamanho. Permissão, permissal. A nossa permissão também, a permissão vai ter de nível de administrador, de gerente, né, ou enfim, e cliente. Então eu colocarei o que? Tem duas formas. Ou eu coloco aqui os próprios nomes destas permissões, ou eu documento que o tal nome será representado por uma letra ou um número, tá? Então, por exemplo, assim, o administrador é o número 1, código 800, código 100, tá? Então, eu representarei por um caractere apenas, eu colocarei por número, então se for número 1 é administrador, 2 é cliente, enfim, vai ser definido desta forma. Então aqui, um caractere. Claro que para o nosso sistema, ele é um sistema pequenino, né? Então, é bem mais fácil de trabalhar essas informações aí. Mas num sistema de uma escala maior, vocês têm que pensar bem bonitinho em como isso vai ser feito. Data de nascimento eu abreviarei primeiro aqui, DT, tá? E nascimento. Primeiro vai ser, esse aqui é do tipo date, se não falha a memória, vai ser do tipo date, tá? Então terminamos aqui a nossa entidade usuário. Vamos agora fazer a próxima entidade, que é endereço. Então, selecionado ali a entidade endereço, vamos aqui em editar atributos. E o procedimento é o mesmo já realizado ali naquela outra tabela, tá? Então aqui a tabela endereço, adicionamos um atributo, ele também possui um atributo chamado ID, que será do tipo inteiro, será um identificador. Bom, vamos lá para o segundo atributo, seria a chave estrangeira, mas como eu disse, não farei aqui agora, então será tipo, tá? O tipo do logradouro será um varchar aqui. O tipo é rua, avenida, tal. Vamos colocar 50. O próximo atributo é logradouro. Também um varchar de 150. Após o logradouro nós temos o número, só que aqui nesse número, como a gente não tem um campo complemento, então pode ser tipo assim, ó, número tal, ala B, pavimento 1, bloco 3, enfim. Então eu deixarei aqui um campo varchar com uns 50 caracteres aí de inserção. Então esse número não é tão número assim, né? Bairro. Então bairro também, né? Tem um nomezinho um pouquinho grande, 150. E a cidade a gente poderia estar pegando aí, pessoal. Vocês têm que pôr isso no projeto também. Os Correios, ele vende o atualizado, né, a listagem de CEPs por cidade e a qual pertence, né, qual unidade federativa elas pertencem. Então, se você precisa aí de uma listagem atualizada,
você vai ter que tirar o escorpião do bolso aí e pagar para os correios. Não é um valor grande, não. A última vez que eu vi era cento e pouco, 120, cento e pouquinho. Mas você tem que contabilizar, isso aí é um gasto que você vai ter, né? No desenvolvimento da sua aplicação, você terá esse gasto. Continuando, no nosso aqui vai ser inserido manualmente a cidade, não vai ter esse link aí não. Poderíamos criar sim uma tabelinha onde fosse unidade federativa, com o CEP, a qual cidade, mas não vem ao caso. Então aqui a cidade faria um varchar de 100. Não sei se tem alguma cidade com um nome que vá além disso, mas pode ser que tenha, né? Não é de se duvidar. E por fim o CEP. O CEP também tem alguma diferença, eu não sei lhe dizer, mas não existe, não tem só aquele padrão de CEP em alguns lugares, salvo engano aí, mas em alguns lugares, acho que São Paulo, algumas cidades maiores, elas possuem um outro tipo de CEP, tá? Então, um outro tipo assim, provavelmente tem algum caractere a mais, né? Algum número a mais, ou é diferenciado, número a menos, enfim. Eu vou deixar então o CEP aqui, 89249, deu 8. Eu colocarei um varchar de 10, mas como eu falei, tá? Teria que pesquisar mais a fundo para saber essas diferenças de CEP, gente. Porque faz tanto tempo que eu não desenvolvo uma aplicação, eu me lembro que há uma diferença aí de CEP. Mas não me pergunte qual, que não me recordo agora. Tá? Então, fizemos aqui a entidade endereço. Vamos para a nossa próxima. Meus queridos, eu dei um pause aqui na gravação, né? Fiz um pit stop e fui lá verificar aquela questão do CEP. E só fazer uma errata aqui, tá? Fazendo uma correção. Tá caro o negócio, hein? No site dos Correios ou no Google, vocês digitem assim, ó, DNE, Dado Navio Eco, tá? DNE Correios, é a base de dados. Existem vários pacotes, eu cliquei na básica, tá custando R$ 1.204, uma bagatela, né? Então, para vocês terem essa base de dados no modelo TXT ou do Axis, se eu não me engano, que é MDB, só tem que pagar uma bagatela aí de R$ 1.204, ou existem outras alternativas. Você vai aí na internet, já encontramos pelo menos para o MySQL aí, base de dados bem completinha. É claro que a dos Correios ela vai trazer até níveis de logradouro, níveis de numeração de casa, vai ser bem mais completa, tá? Agora, se você precisa de um sistema apenas para um CEP de bairro, de cidade, isso aí a gente já consegue encontrar aí pela internet. Vamos dar continuidade aqui, tá? Esqueçam isso, vamos dar continuidade. Vamos agora para a entidade telefone. Então vamos aqui editar atributos do telefone. Desta vez eu colocarei a janelinha para o lado de cá, para não atrapalhar. E vamos lá, o primeiro atributo ali de telefone é o ID. Que também vai ser do tipo integer, vai ser nossa chave primária, será incremental, então ele mesmo vai atribuindo o número de forma incremental. E o telefone nós temos aqui, se ele é fixo. Esse telefone, gente, poderíamos definir de uma outra forma. Então eu poderia definir assim, ó, tipo do telefone. E daí esse tipo vai ser o quê? Ou fixo ou celular, e na frente coloca-se o número. Tá? Mas como a gente já fez o modelo, modelo de mapeamento de banco textual dessa maneira aqui, ó, fixo, um campo para fixo, um campo para celular, eu vou manter. Mas seria bom vocês começarem a pensar uma nova forma aí. Poderíamos melhorar, tá, esse banco aqui. E aí, número fixo, a gente tem DDD 47 3443 0000.
Então 10 números, isso se for um número nacional, né? Podemos colocar um varchar aqui de 15, então. Pessoal, para banco de dados eu não recomendo vocês colocarem alguns caracteres especiais. Por exemplo, abre parênteses, fecha parênteses, ou tem um hífen. Isso daí, pessoal, não é alimentado no banco. No banco vai só dados, só números, só letras, só os dados importantes. Essas questões de separação de casas, isso aí é tratado tudo no algoritmo, é tudo no código. Ou lá no JavaScript, ou no PHP, ou no seu HTML, enfim, é tudo no algoritmo, gente. Tá? Vamos continuar aqui. Depois do fixo, nós temos ali o celular. Então, volto a frisar, isso aqui pode ser mais bem trabalhado, tá? Celular, se eu não me engano, vai ter um número a mais, vou colocar 15 aqui também. Tá? Isso aqui pode ser melhor trabalhado, tá, pessoal? Então aqui em acesso, vamos lá, colocar os atributos. Vamos adicionar. O primeiro atributo é o ID. Opa, é aqui, né? ID. Será óbvio que do tipo inteiro e o nosso famoso identificador. Vamos adicionar mais um atributo. Não, a chave estrangeira não colocamos e vou colocar o próximo que é o IP. Pessoal, o número de IP a gente tem que levar em consideração o seguinte. O IP versão 4, ele possui 4 casas. Cada casa contém no máximo 3 caracteres. Assim sendo, 3 vezes 4, 12. Seria o tamanho aqui, né? Vamos colocar um varchar. Seria um tamanho para um IPv4. Porém, existe o IPv6 e pode ser que no andar da carruagem o nosso sistema tenha que mudar essa tecnologia e definir se a pessoa está acessando pelo IPv4 ou pelo IPv6 e armazenar esse valor. E o IPv6 ele possui 8 casas e cada casa pode ter no máximo 4 caracteres. Então nós teríamos aqui, existe um esquema de abreviação, mas isso não vem ao caso, vamos pegar esse valor por inteiro. Então nós teríamos aqui 4 vezes 8 que dá 32. Assim sendo, eu tenho que considerar o maior valor de caracteres. Tá? Então o nosso IP terá um varchar de 42. Beleza? Dando andamento, próximo é data e hora. Eu já abreviei data e hora, data é DT. Aliás, já abreviei data, né? Era data de nascimento, lembra? Então ficou DT nascimento. Então aqui data e hora, DT é hora, certo? Esse daqui será do tipo timestamp. E eu não vou falar sobre isso agora também. Mas assim, ó, a grosso modo, a hora que eu mandei os dados para o banco, ele vai pegar a data e a hora e registrar lá. A grosso modo é isso. Fechei. Então aqui nós temos a nossa entidade acesso. Bora lá agora fazer o relacionamento dessas entidades. E para o relacionamento nós temos que realizar a seguinte pergunta. Qual é o relacionamento que uma entidade A possui com uma entidade B? Se há esse relacionamento. Então, por exemplo, o usuário, ele tem alguma relação, algum relacionamento com o endereço? Ora, o endereço do usuário. Agora, a entidade endereço tem alguma relação com a entidade telefone? O telefone não é do endereço. O telefone não pertence ao endereço. Ele pertence ao usuário. Então nós vimos que tem uma relação entre usuário e telefone. Entre endereço e telefone, não. Agora vamos para acesso. O telefone realiza algum acesso? Tem algum relacionamento? Também não. O endereço realiza algum acesso? Também não. Quem realiza é o usuário. Então nós temos uma relação entre o usuário e o acesso que é feito por ele. Então percebam que todas as 3 últimas entidades relacionam-se com a primeira, que é o usuário. Tá? Poderíamos ter sim relacionamento entre outras entidades e às vezes entre nenhuma dessas aqui.
É possível, depende do banco. Não é o meu caso, tá? Então vamos lá. Vamos realizar este relacionamento. Então primeiro eu clico aqui em usuário, a gente já sabe que ele se relaciona com endereço, com telefone e com acesso. Assim sendo, nós clicamos aqui nesta opção, relacionamento, relacionar, selecione. O usuário relaciona com endereço, a nossa primeira aqui, endereço. Então beleza. Assim como o usuário também relaciona com... Cadê? Clicamos aqui, O usuário também relaciona com telefone. Vamos só ajeitar isso aqui, tá? Para não ficar tão carregado. Vou clicar aqui, pego nesse pontinho e arrasto para cá. Certo. Prestem bem atenção no desenho dessa âncora, tá? Se eu soltar o pontinho aqui, tem a âncora, mas veja só, tem um X, um risquinho vermelhinho. Vou dar um zoom aí para ficar mais visível. Isso significa que não há o relacionamento. Para ter certeza, se eu clicar aqui no relacionamento e abro a raiz de ligações, aqui nós só temos a ligação com telefone, não temos a ligação com o usuário. Então, pessoal, o BR Modelo ele nos auxilia muito nisso aqui, Agora, se eu fizer isso aqui, perceba que o pontinho agora está preto e aqui em relacionamento ele está com a entidade usuário, ligações, então com a entidade usuário e com a entidade telefone. Beleza, uma dica aí para vocês, porque acontece, às vezes a gente vai clicar, vai fazer de forma manual e acaba tirando o relacionamento. Vamos trazer para cá e vamos fazer um último relacionamento aqui, relacionar com acesso. Então aqui também ficou meio esquisito, a gente vai trazer para cá, E este, difícil, né? Este ponto aqui eu vou apontar para cá e aí sim ficou legal, ficou bacana. Clico aqui, ligações, então acesso e usuário. Beleza? Uma boa dica aí para quem está tendo dificuldades, porque o que ocorre? Senão na hora que você converte lá para o modelo lógico não dá certo, não vira chave estrangeira, fica faltando. É por isso, fica faltando por isso, tá? O BR Modelo ele nos auxilia bastante aí em relação a isso. Então agora nós vamos realizar a cardinalidade desses relacionamentos. E precisamos também alterar a nomenclatura deles. Então, por exemplo, aqui, relacionamento 1, eu clico nele e eu preciso colocar aqui algo que identifique esse relacionamento entre usuário e endereço. Então, por exemplo, um usuário, eu posso dizer que ele reside em um endereço, tá? Colocarei com a primeira maiúscula, porque vocês viram em vídeos anteriores lá no início que esse relacionamento ele pode virar uma nova entidade e assim sendo tem que seguir o padrão. E o meu padrão é esse, a primeira maiúscula. Então no relacionamento eu sigo o mesmo padrão. Beleza? Vamos então agora no relacionamento 2, que é entre usuário e telefone. Então aqui relacionamento 2, um usuário eu posso dizer que ele possui telefone. E temos também o relacionamento 3 entre o usuário e acesso. Eu posso dizer que o usuário realiza acessos. Tá? Então, aqui está a nomenclatura dos relacionamentos. Agora vamos realizar a cardinalidade. Esse é um ponto importante onde muitas pessoas não conseguem entender e realizar ela de maneira correta. E se ela não for feita de maneira correta, depois na hora de alimentarmos as informações no banco ou de realizarmos alguma exclusão, podemos nos depararmos aí com algumas dificuldades, tá? Bem, meus caros, então sobre cardinalidade, tá? Eu já mostrei isso aqui numa playlist anterior aí, vídeos mais antigos, onde eu ensino sobre a cardinalidade. Mas vamos refazer aqui de uma maneira mais rápida, tá? E tentar ser mais prático possível. A cardinalidade ela engana muito porque, por exemplo, aqui,
Vou pegar essa cardinalidade que está ao lado da entidade usuário. Ela é referente à entidade endereço, a entidade oposta. É sempre o oposto, tá? Então pensa assim, ó, sempre o oposto. Então é o seguinte, endereço. Um registro de endereço, estou registrando Rua das Margaridas. Ele é obrigatório ou ele é opcional o vínculo dele com a entidade usuária? Ou seja, a Rua das Margaridas, eu posso preencher ela e ela não ter vínculo com nenhum registro de usuário? No meu sistema, não. No meu sistema, toda vez que eu registrar um endereço, ele tem que ter um vínculo com algum usuário. Assim sendo, a minha cardinalidade mínima vai ser 1, obrigatório. Se fosse opcional, seria 0. Tá? E esse registro de endereço, ele vai pertencer a somente um registro de usuário ou ele pode pertencer a vários? Qual o número de ocorrência que ele tem, né? Então, por exemplo, se fosse só, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de cidade. Se fosse só cidade de Itapuá. Então, Kleber, João, Pedro, Maria, todos eles podem residir em Itapuá. Seria interessante eu colocar um registro de cidade pertencer a vários registros, né, ter várias ocorrências em relação a usuários. Mas no nosso caso aqui, no meu específico, a entidade de endereço ela é composta de vários atributos. Endereço, tipo, número, bairro, a cidade. Então vai ser único. Se é único, então ele não vai poder se repetir para outros registros. Cada registro vai ser único, vai ter seu próprio registro. De endereço vai ter seu próprio registro de usuário. Assim sendo, então, a minha cardinalidade máxima será 1 e não n. N seria vários. Aqui ficará da seguinte forma. 1, 1. Ou seja, se eu tiver um registro de endereço, ele será obrigado a estar vinculado com um registro de usuário e somente para um registro de usuário e não para vários. Tá? Vamos agora para o outro lado, a cardinalidade referente à entidade usuário. Está lá do lado de endereço, mas é referente ao usuário. Beleza? Então vamos lá. Um registro de usuário, ele obrigatoriamente tem a obrigação de estar vinculado a um registro de endereço, ou seja, preencher o campo nome, ou seja, Kleber Pereira de Almeida. Eu obrigatoriamente tenho que preencher um campo endereço? Ele tem que ter um vínculo campo endereço? No meu sistema não, é opcional, tá? Então, o registro, o vínculo entre o usuário e o endereço é opcional. Eu tenho o usuário, mas ele não é obrigado a ter um vínculo com o endereço. Eu posso deixar em branco esse campo, tá? Então, a minha cardinalidade mínima será 0, opcional. Agora, esse usuário, o usuário Kleber, ele residirá em apenas um endereço? Terá incidência de apenas um registro de endereço? Ou ele poderá ter vários endereços? No meu sistema, um usuário, um registro de usuário, terá incidência sobre um registro de endereço. Ele não poderá ter vários endereços. Tá? Então, neste caso aqui, será 0 a cardinalidade mínima e 1 a cardinalidade máxima, beleza? Esse será o número de ocorrência entre usuário e endereço. Agora vamos definir a cardinalidade entre a entidade usuário e a entidade telefone. Lembrando que é sempre o oposto. Então aqui, ó, usuário possui telefone. Tá? Então, essa cardinalidade pertence à entidade telefone. Então vamos lá. Um registro de telefone, estou preenchendo um registro de telefone. DDD 47 3443 0000. Ele será obrigatório ou opcional ter um vínculo com um registro de usuário? Ora, a lógica aqui é a mesma que do endereço. Se eu estou preenchendo um número de telefone, deduz que ele pertence a alguém, né? Que ele, nesse caso aqui, é possuído por alguém, que é possui, né? Eu posso até alterar aqui, acho que pertence fica... Enfim, deixa possuir. Então, ele pertence a alguém. Assim sendo,
A nossa cardinalidade mínima, ela é obrigatória. Então é o número 1. E agora a máxima. Nossa cardinalidade máxima é um registro de telefone, ou seja, o mesmo número de telefone. Ele estará vinculado a apenas um registro de usuário ou várias ocorrências, vários registros de usuário. Vamos à lógica. Eu sei que vocês podem dizer o seguinte: eu posso ter um mesmo número de telefone para recado, por exemplo, e ele pertencer aí a, sei lá, 3, 4 pessoas, né? 3, 4 nomes diferentes, 3, 4 registros diferentes. Só que, gente, parem para pensar. Imagine uma list box onde você vai cadastrar o usuário, aí você vai definir qual é o número do telefone deles. Vocês vão ficar procurando o número de telefone para ver se ele já pertence ou não? Não vai. Vocês vão inserir um novo registro. Então, a lógica é a mesma do endereço. Por mais que ele se repita, ele vai ser único. Ele vai pertencer a somente um registro. Ele vai ter apenas uma incidência de ocorrência aqui. Então, a nossa cardinalidade máxima também é 1. Então, eu tenho aqui a mínima 1, ou seja, é obrigatório que ele tenha um vínculo com um registro de usuário e somente 1. Não vai poder pertencer a vários registros de usuário. Tá? Agora vamos realizar a cardinalidade da tabela usuários, tá? Da entidade usuários, ou seja, ela fica lá do outro lado. Então vamos lá, um usuário, ele obrigatoriamente terá um vínculo com um registro de telefone. Então eu estou preenchendo os dados do usuário Kleber e daí chegou no campo telefone. É obrigado o preenchimento desse campo telefone? No meu sistema não, vai ser opcional o preenchimento. Ou seja, se é opcional é 0, tá? Também a mesma lógica do campo endereço. E o usuário, um registro de Kleber, tem quantas incidências de registro de telefone? Ou seja, o usuário Kleber, ele pode ter mais que um número de telefone, apesar de que essa tabela poderia ser mais bem elaborada, né? Mas nós temos ali fixo e celular. O Kleber pode ter 2 números de celular? Pode. 3, 4, enfim, quantos for necessário. Então assim, aqui eu posso trabalhar de duas maneiras. Entender que ele pode até ter mais que um número de telefone, mas no nosso sistema só vai ser cadastrado um principal, ou não, se ele tiver mais que um número de telefone que seja celular, nós vamos inserir vários aqui, tá? Para esse meu sistema, eu vou considerar apenas um número principal, por mais que ele tenha 3, 4. Mas eu tenho um para recado, eu tenho um para serviço, eu tenho um que é pessoal. Então daí o próprio usuário é que vai ter que me dizer qual que é o telefone mais apropriado para eu inserir nesse sistema. Se esse aqui é um sistema de trabalho e ele possui um telefone para trabalho, então que me passe o de trabalho e não o pessoal. Agora, se isso aqui é algo pessoal, é algo que não tem relação com o trabalho dele, então que me passe o número pessoal. Mas isso fica em cargo é uma regra de negócio aí que fica em cargo do usuário dizer qual é o telefone principal. Mas entendam, dá para trabalhar das duas maneiras. Eu poderia deixar vários registros aqui. Para esse meu sistema, eu deixarei apenas uma ocorrência, não será permitido vários. Assim sendo, então a nossa cardinalidade aqui é 0, ou seja, pode ser que ele nem tenha número de telefone, mas se ele tiver, ele vai passar apenas um registro, não vou aceitar vários registros de telefone, beleza? Finalizamos aqui então a cardinalidade entre usuário, possui, telefone. Então agora vamos para o nosso último relacionamento aí entre o usuário realiza o acesso. Então aqui, do lado da entidade usuário, nós temos essa cardinalidade, mas que ela pertence à entidade acesso. Vamos lá então? Um registro de acesso, ou seja, o registro de acesso ele só vai ocorrer quando o usuário fizer login. Tá? Então, esse registro de acesso é obrigatório que ele tenha um link, que ele pertença a um registro de usuário? Gente, isso daí me parece óbvio, não sei para vocês, mas
A ideia é essa, justamente quando o usuário fizer um acesso, eu tenho que saber quem fez esse acesso. Então, esse registro do acesso, ele é obrigatório, não é opcional, ele é obrigatório, tá? Toda vez que tiver um acesso, é obrigatório que ele tenha um vínculo com o registro de usuário. Então, a nossa mínima é 1. E esse mesmo registro de acesso, o IP número tal, tal dia, tal hora, ele terá vínculo com apenas um registro ou vários registros de usuário? Também não faz sentido, né? Ah, esse acesso ele vai pertencer ao Kleber, a Maria, o Pedro, o Joãozinho. Não, ele tem que ser único. Então, esse registro de acesso, ele obrigatoriamente pertencerá a um e somente um registro de usuário. Assim sendo, a nossa cardinalidade aqui mínima é 1 e a máxima 1, beleza? Não mudou nada em relação à mesma cardinalidade de endereço e de telefone. Vamos lá então, agora para o outro lado, ou seja, a cardinalidade que está lá do lado da entidade acesso, que é referente ao usuário. Então, um registro de usuário, ele eu estou cadastrando um usuário aqui, ó, estou registrando, usuário Kleber. É obrigatório que tenha um vínculo de acesso? Não, porque eu estou cadastrando o usuário Kleber. Mas pode ser que ele nunca venha acessar o sistema. Então aqui neste caso pode ser opcional, tá? Não é essa a ideia, né? Espero eu que se eu registrei aqui o usuário, que ele faça um acesso, mas pode acontecer dele nunca acessar. Então aqui deve ser opcional, porque senão na hora que eu estou fazendo o registro dele, eu sou obrigado a fazer um vínculo com acesso, mas eu não vou ter acesso a isso. Isso vai ser uma coisa interna do sistema, eu nem sei como vai ser feito, tá? Eu usuário, tá? Eu aqui, ó, operador do sistema. Sendo assim, a nossa cardinalidade mínima é opcional. Agora a máxima, tá? Caso tenha um acesso, caso o Kleber venha a fazer um acesso, caso tenha um registro, um vínculo, ele poderá ter mais que um registro de acesso ou somente um? Gente, é óbvio, eu posso não acessar o sistema, beleza, mas se eu acessei, eu também posso acessar várias vezes e não só uma vez. Porque se eu deixar ali a minha máxima como 1, significa que eu vou acessar uma vez, ele aceitou. Quando eu for acessar a segunda vez, o sistema não vai permitir ou não vai registrar esse acesso, porque eu disse que só pode uma vez. Então a nossa máxima é para vários, tá? Neste caso aqui, então, fica exatamente como está. Cardinalidade mínima 0 e a cardinalidade máxima N. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês em relação ao modelo conceitual, a como elaborar os atributos, definir as chaves primárias e realizar aí o relacionamento e cardinalidade entre essas entidades, tá? No próximo vídeo nós vamos converter esse mesmo modelo conceitual para o modelo lógico, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão das chaves, apesar que ela vai ficar bem clara para vocês quando formos realizar um modelo físico do nosso banco de dados. Mas é isso aí, espero ter ajudado e até uma próxima.